E hoje vamos tratar de um livro que sempre me toca profundamente toda vez que eu leio. E olha que eu não tenho tanta facilidade de chorar, mas esse livro aqui consegue me pegar, porque a reflexão dele é muito boa. Um Conto de Natal de Charles Dickens, ou, a depender da tradução, Cântico de Natal. E em inglês é Christmas Carol. Para quem tá a primeira vez aqui pelo canal, eu sou da Leite Moraes, estudante do curso de letras, e essa é Tauá. Esse projeto, no caso, esse canal que faz parte do projeto Aspirar à Literatura, ele é apoiado pelo IF, mas custeado pelo edital da Lei Paulo Gustavo, que incentiva a cultura e arte no nosso país, né? Democratiza o acesso à literatura, uma vez que por meio do audiovisual e das redes sociais é propagado a mais pessoas. Então, vamos falar sobre essa obra maravilhosa, sobre Charles Dickens, que é o autor dela, né? Então partiu, bora conhecer Um Conto de Natal e o seu autor. Charles Dickens nasceu em 1812 e faleceu em 1870, e ele nasceu no período regencial, só que foi a partir do período vitoriano que ele começou a desenvolver as suas obras. E desde cedo ele começou a trabalhar, especificamente aos 12 anos, e ele trabalhava em uma fábrica de graxa, porque os seus pais eles eram muito endividados, eles sempre faziam muitos empréstimos para poder pagar as dívidas, até que um momento ficou insustentável. Até o seu pai foi preso por causa disso, por causa dessas dívidas. E quando a avó de Charles Dickens faleceu, a herança que os pais receberam, eles conseguiram pagar as dívidas. E assim, Charles Dickens conseguiu parar de trabalhar e pôde ingressar nos estudos. E assim, ele foi ampliando seu olhar crítico sobre a sociedade, então isso teve interferência direta na sua escrita, das suas obras, que sempre foram muito fluidas, criativas, críticas. Então isso teve interferência direta na sua escrita. E Dickens, ele escrevia como ninguém. A sua linguagem criativa e de fácil acesso, associada com o seu tom envolvente e satírico, permitia com que as pessoas tivessem um anseio de ler os seus livros. E assim ele vendia muitos livros, especialmente por ele ter adotado a publicação deles em séries. Inclusive ele foi um dos primeiros autores a publicar dessa maneira. Ele publicava os capítulos mensalmente, e isso gerava um anseio no público em saber como as histórias continuavam, o que ia acontecer, e ao mesmo tempo também gerava uma identificação, porque muitos de seus personagens eram pobres e trabalhadores, e muitas pessoas dessas classes queriam ler aqueles livros. Então surgiu outro grande impacto sobre a sociedade vitoriana, que foi a influência de incentivar pessoas que não sabiam ler a ler, porque as pessoas queriam aprender para que assim pudessem ler as obras de Charles Dickens. Então isso foi muito importante, foi um marco. E, além de tudo isso, Charles Dickens também elaborava encontros coletivos com que ele fazia a leitura de suas obras para o público. Então isso criava uma conexão e também democratizava a literatura. E Charles Dickens, ele foi ainda muito reconhecido em vida. Claro, ele tinha um ótimo trabalho, mas ele também era estrategista. Ele divulgava muito de suas produções em jornais, ele tinha parcerias com as editoras e também promovia encontros coletivos, criava uma conexão com o público. Ele era uma pessoa assim popular, ele se tornou popular exatamente por conta de tudo isso. Além de, claro, ter um ótimo trabalho. Esse livro ele é bem curto, a leitura é muito fluida, possui uma reflexão profunda que você vai levar para o resto da sua vida. Então, do que é que se trata esse livro, além do Natal, que o título já escancara? Vamos descobrir agora. Vai contar a história de Ebenezer Scrooge, um senhor avarento que tem um empreendimento e que vai levar a vida em trabalhar e juntar dinheiro. E nem na época do Natal, que é onde passa a narrativa do livro, esse senhor, o Scrooge, ele não quer parar de trabalhar, porque ele pensa que o Natal é uma grande perda de tempo. Inclusive, ele paga mal também o seu funcionário, porque onde ele estiver poupando dinheiro, para ele tá perfeito. Então ele vai estar pagando mal o funcionário, que é o Bob Cratchit, e que inclusive ele acha que Bob ter que feriar no Natal é uma grande audácia, né? Ele tá tendo um dia que era para ser trabalhado, remunerado, para poder estar feriando e curtindo o Natal, né? Celebrando o Natal. Então, essa obra aqui ajudou a popularizar muitos dos costumes natalinos e também trazer à tona sentimentos como caridade, companheirismo, compaixão, né? E Scrooge não tinha nada disso. Ele
até negou dar uma ajuda para os mais pobres quando determinados homens entraram em seu estabelecimento e solicitaram uma ação para os mais necessitados. E ele poupava tanto, juntava tanto, era tão avarento que ele negou. Então a gente vê o Scrooge como esse personagem que não abre a mão do dinheiro por nada. Diante desses fatos, uma aparição fantasmagórica surge para Scrooge. E se tratava nada mais nada menos do que o seu antigo sócio, que havia falecido. Que Scrooge gostava bastante dele, inclusive. E esse antigo sócio vem trazendo uma super novidade. E que, inclusive, quando o Scrooge viu essa aparição fantasmagórica, ele ficou assim, morrendo de medo. Foi um momento aterrorizante. A alma, no caso do seu antigo sócio, vai estar falando que se ele continuar com os mesmos passos que ele vem tendo, com as mesmas ações, sendo a mesma pessoa, um destino trágico aguarda ele, que basicamente seria o mesmo dele, de ficar vagando por aí sem ter paz, sem ter descanso. E ele diz que 3 espíritos do Natal vão visitar Scrooge. O espírito do Natal do passado, que é aquele espírito que vai mostrar a Scrooge como ele era, como ele agia, como era que os seus patrões do passado tratavam ele, tudo o que aconteceu e que tornou aquela pessoa que ele era hoje. Em segmento, vai vir o espírito do Natal do presente, que vai apresentar a realidade nua e crua de pessoas que vivem ali, em torno, ao redor de Scrooge, o sofrimento delas, coisas que acontecem com elas e que Scrooge nem imagina. E a forma que Scrooge age vai mostrar o presente de maneira nua e crua. E por fim, o espírito do Natal futuro, que é aquele espírito de revelação. Ele vai mostrar a revelação do que vai acontecer se ele continuar sendo a mesma pessoa, tendo as mesmas ações. Então, pessoal, leiam, só leiam esse livro. É um livro assim tão importante que ele já foi adaptado de diversas formas, para rádio, TV, quadrinhos, também para o cinema e para o teatro. Então tem versões de inúmeras formas, animações, versões mais modernas, cômicas, sombrias. Então assim, tem diversas variedades e dentre as mais conhecidas são A Christmas Carol, versões clássicas e fiéis ao livro, Os Fantasmas de Scrooge, uma animação digital com Jim Carrey, Os Fantasmas Contra-Atacam, adaptação moderna com Bill Murray e episódios inspirados em séries como Doctor Who e Blackadder. Então assim, cada uma vai explorar diferentes tons, desde o mais dramático até o cômico, só que vai permanecer a mensagem central de maneira intacta. Então assim, eu super recomendo que vocês tenham acesso primeiro assim ao livro. Muitos provavelmente já possam ter assistido alguma dessas animações ou filmes, enfim, as suas várias e inúmeras variações, mas leiam o livro porque ele é muito necessário e é uma leitura, assim, muito fluida, muito boa de ler. Assim, a sensação de ler um livro é maravilhosa. Então, pessoal, leiam o livro porque vocês só têm a ganhar. Eu posso afirmar a vocês que vocês não vão se arrepender dessa super leitura. Tô ficando por aqui, o segundo vídeo do canal, segunda resenha check e até a próxima.